Aí não deu certo. Hoje é aniversário do Morumbi. Morumbi, quantos anos? Exatamente, 60 anos. E os nossos comentaristas vão falar pra gente agora qual foi o momento mais marcante de cada um. Vamos ver. Estádio Cícero Pompeu de Toledo. Talvez nem todos conheçam por esse nome, mas sim como... Morumbi. ...60 anos de muitas histórias, muitos títulos e eventos históricos. Mas e aí, turma? Qual foi o momento mais marcante para vocês? Como paulistana, nascida e criada em São Paulo, né, a minha memória do Morumbi me remete muito aos anos 90 e aos anos 2000. A principal lembrança do estádio do Morumbi é do dia 29 de abril de 73. Em 2005, eu era estagiário no Diário Lance, mas fui escalado para cobrir a final da Libertadores no Morumbi, São Paulo e Atlético Paranaense. Olha, o estádio é praticamente a casa do Muricy Ramalho, como técnico e jogador. Quase 600 jogos pelo clube. Para mim, como jogador, foi minha estreia em 74 contra o Curitiba. Uma estreia sempre é importante, né? Como jogador. E como treinador, foi o título de 94 na Conmebol, onde nós goleamos o Penharol por 6-1. Grafite também fez história, hein? E olha que não faltam lembranças. Sem sombra de dúvida que o jogo de 2004 com o Rosário Central é marcante para mim, né? Pela maneira que foi, acho que para mim e para toda a torcida São Paulina. É justo dizer que Libertadores, São Paulo e Morumbi é uma coisa... Eu lembro 2004, 2005, o Morumbi tremia também, o Morumbi balançava. E balançou mesmo na conquista do título da Libertadores em 2005 pelo São Paulo. Cheguei super cedo no estádio, comecei a rodar atrás de informações, cruzei com Galvão Bueno, Arnaldo, César Coelho, Casagrande e Falcão indo para a cabine da Globo. Para um estudante, imagina que momento incrível. Entrevistei o Rogério Ceni, capitão, o Paulo Autori, técnico, o Luizão indo embora, Amoroso, craque do jogo. Enfim, tudo deu certo e ali eu tive certeza que é isso que eu ia fazer mesmo pro resto da minha vida. Mas o Morumbi não foi palco apenas de vitórias são paulinas. Foi também símbolo de grandes clássicos paulistas. O São Paulo cresceu a partir do Morumbi, mas o futebol paulista também. Do Morumbi tem um lugar no coração da gente, que cresceu sabendo por onde entrar, onde caminhar, onde chegar, como assistir. Os maiores clássicos com mais de 100 mil pessoas no futebol paulista. E é de um jogo entre rivais paulistas que vem a lembrança do Noriega. Foi um jogo do Santos com o Corinthians. O Santos venceu por 3-0. O Pelé fez gols. E eu pude ir ao vestiário do Morumbi naquele dia e vi de perto o Pelé. Aquilo teve um impacto, né? Aquela entidade que é o Pelé. Toda a energia que o Pelé carrega como o maior gênio do futebol. Palco de Rei e de Palmeiras e Corinthians. Começo de 2004, Palmeiras 4, Corinthians 0. Foi o reencontro das duas equipes, né? Depois o Palmeiras passar um ano lá na disputa da Série B. Mas o que me remete mais à lembrança desse jogo foi o ambiente do clássico. Você vivia aquele ambiente de futebol que a gente vive cada vez menos nos dias de hoje, né? Então, para mim, o Morumbi é sinônimo e lembrança das duas torcidas. De um futebol que talvez a gente não viva nunca mais e que o Morumbi nos permitiu viver de certa forma. Viver assim, Ana. Em cada lembrança vivida nesse gigante. É um gigante mesmo, e assim, é gigante e grandiosidade, não no aspecto assim, de um estádio, de um clube específico, de um time específico, mas de estádios à moda antiga, digamos assim, né? Porque agora os mais modernos, eles são mais compactos, uma capacidade menor, tem a coisa de cobertura, tem um monte de coisa. Esse aí não, é o raiz, digamos assim. Isso que eu ia falar, a gente fala assim, para denominar certinho, é aquele futebol raiz, o estádio raiz, e claro que assim, os novos estádios tem mais tecnologias, são modernos, tem uma estrutura espetacular, não é ruim. Mas em alguns momentos você fala, que saudade. E até mesmo o que a gente escuta hoje em dia, que saudade daquela aglomeração, que nos estádios raízes você sentia isso mesmo, né? Você estava ali no estádio, você sentia o negócio vibrar ali, tremia, porque a galera pulava mesmo, dando força à equipe. Aquele tempo que o PVC falou de mais de 100 mil pessoas, né? E que chegou a ser a capacidade do Morumbi e com torcidas
rivais, digamos assim, e todo mundo convivia. Cada um de um lado. Do seu lado, tal. Enfim, aí os novos tempos, a gente não pode acompanhar tantos outros momentos importantes como a gente tem aí na história. Lança logo a minha derrota aí, vai. Então tá bom, na tela. O desafio da sexta-feira. É sobre o Morumbi, que completa 60 anos. É verdadeiro ou falso que o São Paulo ganhou menos títulos brasileiros do que o Corinthians e do que o Palmeiras no Morumbi? Caramba. Verdadeiro ou falso? Coloca a pergunta aqui novamente, aí o Bocardi vai pensando. Não vai dar tempo de pedir ajuda para vocês hoje. 8h26, não vai dar tempo de pedir ajuda de vocês hoje. Mas, assim, eu considero uma pergunta difícil, porque faz tempo que eu venho aqui e falo, olha, o São Paulo foi campeão, o São Paulo foi tricampeão de alguma competição, muito menos de um campeonato brasileiro, no caso da pergunta do PVC. Eu vou falar que é verdadeiro só porque é uma provocação que ele está dizendo aí. O estádio é do São Paulo, o São Paulo ele tem que... você partiria do princípio que São Paulo realmente seria muito mais campeão lá dentro, porque é a casa dele, do que os outros times. Tá? Exatamente. Então, como tem isso, boto como... verdadeiro, porque ele está fazendo a pegadinha, né? É a linha de raciocínio. Resposta na tela, por favor. É verdade. O São Paulo comemorou menos títulos brasileiros só em 2006 e 2007. Dos 6 que conquistou, só 2 no Morumbi. O Palmeiras foi campeão brasileiro no Morumbi em 69, em 72, em 73 e em 93. 4 vezes. E o Corinthians foi campeão brasileiro dentro do Morumbi em 1990, contra o São Paulo, em 98 e em 99. Claro que acertei, não por saber a resposta, obviamente, simplesmente pela a linha de raciocínio de provocação da forma que a pergunta foi feita. Mas já me considero um vitorioso nessa sexta-feira. 3 pontinhos. 3 pontinhos. Levanta o troféu aí. Bom final de semana. Tchau, turma. Valeu. Segunda-feira estamos de volta para falar da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Valeu, meu. Bom final de semana. Valeu. Aproveita.